quando nós estamos nessa jornada de melhorar o nosso corpo, nós ficamos muito bitolados em saber todos os detalhes para que nosso físico fique harmonioso. E para isso eu recebo perguntas frequentes de vários alunos. Quais são as minhas medidas ideais? Será que tem um padrão? Então vamos discutir um pouquinho sobre isso. Já clica no gostei, se inscreva aqui no canal. Por quê? Galera, nós devemos controlar as nossas medidas, sim ou não? Sim. Mas o primeiro ponto mais importante é: lembre-se que as suas medidas é igual ao teu peso. Porque eu vejo muito isso, pessoal. O pessoal fala assim: eu não pego a balança. Tranquilo, já passei dessa, tô voando. E tudo isso é show de bola. Mas por que você não se prende ao peso? Não, porque eu sei que tem massa muscular, tem gordura, tem um monte de coisa envolvida. Então eu não me prendo muito nisso. Cara, bacana. Se você chegou nesse nível, você evoluiu. Se você ainda está preso na balança, fica tranquilo também. Eu observo muito isso, às vezes uma cobrança do pessoal: não vou me ligar na balança, não vou me ligar. Aí sobe lá e fala: não, otário, mané, trouxa. Galera, não é assim. A gente vai mudando aos pouquinhos. Então, para uma pessoa que já foi obesa, para ela se desligar da balança, ela leva um tempo, tá? Não se cobre tanto. Mas tenta sempre ir lembrando: não posso me prender à balança, eu faço musculação, eu quero hipertrofia. Então o peso, a composição é mais importante do que o peso. Só que as pessoas esquecem das medidas. Então a medida, se eu for tirar do meu braço, ou do meu braço, quando eu tinha 40% de gordura corporal, né, você que já acompanhou a minha trajetória sabe que eu tenho história com obesidade, e se dizer que é presente, já sabe. Tá demitido do canal. Brincadeirinha. Mas quando eu tinha 40% de gordura corporal, que eu era obeso, a minha medida de braço era mais ou menos igual é hoje. Então cai na mesma coisa da balança. Porém, nós temos medidas que têm mais predominância gordinha e magrinha. Então, por exemplo, a cintura, ela tem uma predominância de gordura grande. Se eu faço um bulk e o meu braço está estagnado, se eu tenho 50 de braço, vamos ficar com o número real, né? 41, alguma coisa assim, e eu estou fazendo um bulk e o braço não sobe, está 41 travado, direto. E a minha cintura abdominal subiu 10 centímetros. O que isso quer dizer? Provavelmente houve um ganho de gordura corporal muito grande. Porque eu acumulo aqui é uma medida mais magra, ela não subiu. Porém, nós temos que lembrar, acabamos de reforçar. Quando falamos de uma medida, temos uma composição dupla. Então pode ser que você hipertrofiou o abdômen e os músculos da região lombar, e isso vai fazer medida. Só que tem que ter alguma certa proporção. Leandro, você está me enrolando, você não vai me contar? Não, eu vou contar sim. Só que você vai ter que ficar comigo até o final. Então clica no gostei e se inscreva aí no canal. Então, feita essas explicações sobre as composições de medida e tal, a pergunta é: existe alguma proporção? Galera, o que acontece é que tem e não tem. Vocês têm que começar a ver um pouco mais além. E fica tranquilo de novo. Você não tem que saber ver além. Nós, que somos profissionais dessa área, que vivemos isso, que devemos fazer você entender. Isso é papel nosso. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Eu vou tentar dar um exemplo aqui e vamos ver se fica legal. Ó, o meu bíceps direito, ele tem um pico maior do que o esquerdo. Apesar disso, os dois têm a mesma quantidade em centímetros. Aí você vai dizer: Leandrão, como é que você explica isso? Isso se chama desenho anatômico. Então nós temos pico de bíceps maior do que outro. E tanto é variável que varia dentro do próprio ser. Então você percebe que dentro de mim eu tenho um bíceps com um pico maior do que o outro, mesmo com a mesma medida. Por isso que quando você enfileira um monte de fisiculturistas, mesmo que eles tenham a mesma altura, massa muscular, gordura, todos são diferentes se você for minucioso. Quem é leigo vai olhar de fora e falar: todos os caras gigantes aí e tal, e show de... Não, mas quem é técnico vai olhar e falar: olha o peito desse, junta mais embaixo, o outro não junta. Olha o ombro desse, ele é mais encurtadinho. Olha o ombro desse, desce bastante. E para que você está falando tudo isso? Porque se você entende que o desenho anatômico é diferente, a medida não é o mais importante. O mais importante é a harmonia. Então, uma medida de proporção é
para cada centímetro de braço, no mínimo o mesmo centímetro de panturrilha. 42 de braço, no mínimo 42 de panturrilha. Para mais. Por que para mais? Porque se a panturrilha for maior, tudo bem, se você tiver 45 de panturrilha e 42 de braço, ninguém, né, vai criticar. Mas se você tiver 42 de braço e ter 12 de panturrilha, você que mata o treino de perna, pode ter certeza que a galera vai achar uma coisa medonha. Então você precisa ter alguma proporção, no mínimo 1 para 1. Até o ponto que você pega uma panturrilha de inserção alta e quando você tem 40 de braço, 40 de panturrilha, ela ainda parece que está atrás no shape. Se você pega uma aqui, ela começa mais no meio, sabe, da canela, você fala, cara, essa panturrilha ela cresce de baixo, bonitona. A outra cresce de cima. Então, esse daqui vai precisar de mais. E esse 1 para 1 caiu por terra. Porque o jogo estético, ele não é matemático, ele é visual. Então você tem que olhar e falar, tá ruim, tá bom. Treina o teu olhar para isso. Tira a foto do teu shape e olha e fala, não tá bom. Você vai falar, pô, meu shape não tá bom. Espero que esteja, né? Mas não tá bom. Mas por que não tá bom? Eu vou buscar isso visualmente. Isso demora, isso é difícil. Essa noção estética leva às vezes anos. Por isso que é melhor você contratar a assessoria do Leandrão. Não, mas talvez você pedir ajuda para alguém. Chega lá no banheiro da academia, chama um cara que é grande, né? Fisiculturista, cara que está acostumado a ver, baixa a calça, mostra para ele os quadríceps e o posterior de coxa e fala, o que você acha? Porque ele olhando o teu posterior, ele vai dizer, pô, olha, o seu posterior tá faltando um pouco mais de pau. Então foca mais no posterior, porque o teu quadríceps está muito grande. Pode pedir ajuda, entendeu? É interessante isso. E não vá só pelas medidas. Um outro ponto é que as medidas são composição dupla, como eu acabei de falar. Então você fala, pô, 42 de braço, legal. Então o braço tá bom. Ah, mas é tudo bíceps, o tríceps não tem nada. Ou seja, o braço tá uma porcaria. E aí você precisa, né, visar isso para melhorar. Então você vai ver algumas regrinhas matemáticas espalhadas por aí, mas que na prática não funcionam muito bem. Como por exemplo, um de braço para um de panturrilha, eu já desmistifiquei aqui, ainda que você pode se basear por isso. Mas cuidado para não dizer isso como verdade plena. Tinha uma outra fórmula, por exemplo, que a soma das duas coxas deve dar pelo menos a medida do seu ombro. Então eu tenho 70 de coxa, 70 de coxa, 140, então devia ter mais ou menos 140 de ombro. Mas novamente isso cai por terra. Quer dizer, você pega a cara que ele é muito alargado na caixa torácica, na cintura escapular, e ele tem as pernas boas, definidinhas, marcadas, volumosas, só que ele tem tanta estrutura óssea que fica estranho você dizer que ele precisa disso ou não. Então, quais são as suas medidas ideais? Não se prenda tanto a isso. Vá pela estética. O jogo é visual. E tanto o jogo é visual que nós temos 4 classes aqui que você precisa entender, senão o seu shape nunca vai ser bonito. São as regras de um campeonato de fisiculturismo. Você vai dizer, mas eu não sou fisiculturista. Não me interessa. Você precisa seguir esses 4 para ser harmonicamente legal. E eu expliquei neste vídeo aqui, então dê uma conferida para você entender esse conceito, porque você já percebeu, nem tudo que é grande é bonito. Tem cara que é pequeno e o shape é bom. Por quê? Por causa disso, dá uma olhada aqui.